Fala aí, seus ratos de internet, seus investidores de bolsa, de renda fixa, seus capitalistas selvagens do meu coração. Beleza com vocês? Seguinte, tema de hoje, reserva de emergência. Eu já vi uma galera aí falando groselha de reserva de emergência, de negócio de deixar em pré-fixado, fundo imobiliário, ação de empresa com maior solidez, nego preocupado que o Tesouro Selic abaixou sem saber onde deixar a reserva de emergência. O seu dinheiro da reserva de emergência tem que ser um dinheiro da segurança. Eu vou explicar nesse vídeo o que é reserva de emergência, o que é que você tem que se atentar na hora de fazer a reserva de emergência. Se você gostou do vídeo, da temática, se você acha que vai te ajudar esse vídeo aqui, te convido a se inscrever no canal, me seguir no Instagram aqui em cima, dá um likezinho aí que me ajuda, te ajuda também. É como o Capitão Rocha falou lá no Tropa de Elite, quem quer rir tem que fazer rir, beleza? Chega de papo então, vamos embora pro vídeo. Meu nome é Jorge Gonzaga e, conforme eu disse, eu vou bater um papo com vocês hoje sobre reserva de emergência. Vou explicar o que é, quais são os fatores que você tem que observar e onde eu gosto de ter a reserva de emergência. Mas já deixo um disclaimer aqui, nada do que eu falar nesse vídeo é uma recomendação. O conteúdo desse vídeo é 100% educacional, eu estou te dando informações, ferramentas para você ter a capacidade, a educação financeira de entender onde você vai colocar o seu patrimônio. É a sua autorresponsabilidade. É você quem aperta o botão. Nada do que eu falo aqui é uma recomendação. O que é reserva de emergência? O nome já diz tudo. Existem situações na nossa vida que a gente precisa do dinheiro rapidamente e às vezes uma boa quantidade. Um acidente doméstico, um acidente com alguém da família, ou até se você vai ter um filho aí inesperado. Brincadeira tem hora. Ou se você perdeu o emprego, ou se você teve alguma situação em sua casa aí, quebrou alguma coisa, você precisa reformar, ou você bateu o carro e precisa consertar o carro, enfim, emergências. A parte chata da emergência é que elas acontecem do nada e sem avisar. E a gente precisa ter o dinheiro de bate-pronto para pagar essa emergência. Então, quando vocês começarem a investir dinheiro, já passou tanto tempo aí de sua vida e você nunca investiu nada, aí já quer agora investir colocando dinheiro no risco, não faça isso. Na minha série de investimentos para leigos que eu fiz, eu expliquei isso lá. Antes de você começar a investir, primeiro faça a reserva de emergência, porque quando você começa a investir em ações ou até em títulos que não tem muita liquidez, ou seja, que você não pode transformar aquele título em dinheiro rapidamente, a reserva de emergência, além dela garantir que você tenha cobertura para suas emergências, ela também garante que os seus investimentos em renda variável serão mais safos, serão mais seguros, mais confiantes, porque você tem a confiança. Bom, eu posso manter minha posição aqui nesse investimento de renda variável por quanto tempo for necessário até o preço da ação acompanhar um fundamento, já que se eu precisar do dinheiro, eu não preciso tirar esse dinheiro daqui, eu tenho um fundo de emergência que me cobre, beleza? Então, o fundo de emergência é um dinheiro que você vai deixar para cobrir emergências que você tenha na sua vida, para cobrir custos imediatos e inesperados que você tenha na sua vida e para garantir uma certa tranquilidade nos seus investimentos de maior risco. Agora, muita gente pergunta, então quanto é o ideal de deixar em reserva de emergência? Essa resposta é muito pessoal sua. Eu vou te falar alguns critérios que você tem que observar para definir esse valor, mas a decisão é sua. Como eu estou falando que reserva de emergência vai ser para cobrir uma emergência, é você que tem que calibrar isso. A quantidade de tempo que tem que responder a reserva de emergência depende muito de você. Por exemplo, se você é um funcionário público que tem alguma estabilidade, dificilmente você será demitido. Então, você pode se permitir a liberdade de ter uma reserva de emergência um pouco menos gorda, de menos meses. Mas se você é um funcionário autônomo, que sua renda varia muito de mês a mês, depende muito de situação de mercado, é muito instável, eu colocaria uma reserva de emergência maior, até mais do que um ano, por exemplo. Então, na minha opinião, o que eu acho o mínimo que você tem que ter é um ano do custo de vida, assim, o custo estrito de vida. Se você tirar
os custos extras com viagem, para aquele custo mesmo para sobreviver. Esse é o mínimo ideal. Muita gente fala de 6 meses, mas eu acho 6 meses muito pouco, porque, enfim, a gente está vendo agora a crise de 2020, a crise está demorando mais de 6 meses. Monta uma reserva de emergência de 1 ano do seu custo de vida assim estrito, sem contar lazer e viagens. E quando você tiver esse 1 ano dos seus custos, você já pode começar a investir, que é o que eu faço para mim. Você já pode investir em renda variável, mas lembrando que se você precisar tirar esse dinheiro para alguma emergência, que você julgue que é uma emergência, depois você tem que repor esse dinheiro. A partir do momento que você causa um rombo nesse fundo de emergência que você tem, a sua prioridade número 1 no mês seguinte não é continuar investindo em renda variável, é repor esse rombo que você causou, para você ter sempre essa reserva de emergência ali guardada, esperando para um momento ruim. Lembre-se, a gente compra guarda-chuva em dias de sol. Você tem que pensar em comprar sua reserva de emergência quando não está custando caro ter reserva de emergência. Quando cash is trash. Quando a bolsa está subindo, todo mundo muito bem, todo mundo só quer botar dinheiro em renda variável e ganhar dinheiro fácil e rápido. Cash is trash. Mas em momentos de crise, em que não tem liquidez no mercado e todo mundo precisa de dinheiro e o cara vende ação pelo preço que for, vende ouro pelo preço que for, vende Bitcoin por metade do preço, o cara, se puder, vende até a mãe para pagar a dívida que ele fez lá no trade dele. Nesse momento, cash is king. E nesse momento, cash é caro, dinheiro é caro. Então monte sua reserva de emergência em tempos bons, em dias de sol, em dias de vaca gorda. A reserva de emergência, na verdade, é um seguro que você tem. Você tem que fazer o seu seguro em dias de sol. Então, o que é que você tem que observar na hora de montar a sua reserva de emergência? 3 coisas. A primeira coisa, que para mim é a mais importante, é o risco de crédito, que é o risco do emissor, ou seja, o lugar onde você está colocando a sua reserva de emergência, aquilo tem uma segurança de que não vai quebrar, de que você vai receber o dinheiro de volta. Você tem que, na sua reserva de emergência, pensar eu tenho que proteger o meu principal. Se eu coloco 15 mil reais na reserva de emergência, se eu coloco 20 mil reais na reserva de emergência, eu tenho que pelo menos garantir de que eu vou tirar esses 15 mil de volta, esses 20 mil de volta, mesmo que não tenha rendimento nenhum. Você tem que proteger o principal. Então você tem que analisar o risco de crédito, o risco do emissor. O segundo fator de extrema importância é a liquidez. Você tem que ter liquidez imediata, liquidez diária, D+0, D+1, no máximo talvez D+2. Por que eu estou falando de D+1, D+0, D+2? Quando você vai investir lá na sua corretora de investimentos, que você olha, sei lá, algum fundo de renda fixa, algum fundo de investimento, alguma coisa, você vê que lá o prazo de saque é a letra D mais um número, D+0, D+1, D+2, D+3, D+30. O que isso quer dizer? É que D é o dia que você vai pedir o saque daquele dinheiro de volta. E o número que está somando é quando você de fato verá esse dinheiro, ou seja, D+1 significa que você vai receber o dinheiro um dia após o pedido do saque. D+2, você vai ver esse dinheiro 2 dias após o pedido do saque. D+5, você vai ver 5 dias após o pedido do saque. Eu vejo muita gente aí falando de fundo de investimento de renda fixa, seguro, não sei o que, com saque D+5, D+6. D+6 não é reserva de emergência. Então o ideal é D+1, no máximo D+2. E quando eu falo de liquidez, você tem que colocar também na sua mente que não adianta você estar investido em reserva de emergência num ativo de liquidez imediata, mas que está fora do país que você vive. Por exemplo, se você mora no Brasil, que eu acho que é a maioria do caso das pessoas aqui, não é o meu caso, mas se você mora no Brasil e você investe num ativo de liquidez imediata nos Estados Unidos, mas se a liquidez imediata estiver fora do país, você vai ter o dinheiro na conta, mas fora do país. Depois você tem que converter isso, tem que fazer uma operação de câmbio e talvez isso demore 1, 2 dias. Então a sua liquidez, que era de um dia, passou a ser de 3. O dinheiro que você coloca no exterior tem que ser o último dinheiro que você vai precisar. O terceiro fator para a reserva de emergência, mas esse eu acho que é bem menos importante do que os outros dois, é a rentabilidade. Ou seja, quanto que esse dinheiro está rendendo ao ano, ele está ganhando da inflação, pelo menos, porque, um exemplo, se a inflação estiver em 4% e você estiver ganhando 3% de rendimento ao ano, você até está vendo o seu dinheiro crescer lá, mas em termos reais você não ganhou. Se você quiser entender mais sobre inflação, eu fiz 2 vídeos, uma parte 1 e parte 2, completíssimo sobre inflação, e abordei conceitos lá que eu não vejo ninguém falando no YouTube aí, o seu guru favorito não fala. Então eu vou deixar o link passando aqui do vídeo 1, mas depois do vídeo 1 você consegue ver o vídeo 2. Vou deixar o link na descrição também, mas ainda assim, a depender se os 2 primeiros critérios forem atendidos de forma satisfatória, eu acho que você não deveria ligar muito para o rendimento, pelo
pelo simples motivo de que a reserva de emergência não é um dinheiro que você está querendo de fato ficar rico com esse dinheiro. Você vai querer tomar boas decisões e ganhar dinheiro mais rápido nos seus investimentos em renda variável, em ETFs, em fundos imobiliários, em ações. O seu investimento em reserva de emergência, você está mais preocupado em proteger o principal. Você não tem que ficar procurando ganhar mais ou menos. Sabe por quê? Quando você está procurando ganhar mais rentabilidade, você tem que entender que mais rentabilidade infere mais risco. E se você está disposto a correr mais risco na sua reserva de emergência, talvez você está colocando no risco de perder um dinheiro que você não pode perder, justamente porque ele é reserva de emergência. E sabe quando esse dinheiro investido está num risco maior? Em momentos de estresse, em momentos de crise. E é justamente nesse momento que esse dinheiro está muito arriscado de sumir, que é quando você está precisando, porque em momentos de estresse, talvez o seu emprego está no risco. Só que é nesse momento que você precisa do dinheiro, que é quando ele está no risco de virar zero, virar pó. Para mim, o melhor investimento para a reserva de emergência, e isso não é uma recomendação, é você colocar no Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic ele é praticamente pós-fixado. Primeiro, o risco de crédito é o menor possível. O Tesouro, você está investindo, botando dinheiro no Brasil. E o Brasil tem a prerrogativa de imprimir mais dinheiro se precisar. Essa é uma prerrogativa que outras instituições financeiras não têm. O banco até tem, mas não é a mesma coisa. E eu posso falar sobre isso em outro vídeo. Então o risco de crédito de você investir no Tesouro é muito menor do que nos outros. A liquidez é diária e o rendimento é muito baixo. Mais baixo do que outros fundos de investimento em renda fixa, do que os CDBs por aí. Mas eu acho que pelo risco que você corre em CDB, em LCI, LCA, fundo de investimento em renda fixa, etc., não vale a pena. E pessoal, quando eu falo sobre investir no Tesouro Direto, eu não estou falando sobre tesouro pré-fixado, nem tesouro híbrido, que tem componente pré-fixado e pós-fixado. Eu já expliquei esses conceitos no meu vídeo sobre Tesouro Direto, mas para reserva de emergência, eu estou falando sobre investir no Tesouro Selic, que é o tesouro praticamente pós-fixado, porque com o pós-fixado, você tem a garantia de que o dinheiro que você vai tirar, independente do momento que você tire, ele vai estar num valor maior do que o momento no dia zero, no dia que você colocou o seu dinheiro. O que acontece é que nos tesouros pré-fixados existe uma coisa chamada marcação a mercado, em que talvez se a taxa de juros no dia que você investiu estiver menor do que a taxa de juros no dia que você está vendendo o seu título, ou seja, exercendo o direito de liquidez que você tem em cima dele, talvez você perca dinheiro, você venda por um preço menor do que o preço que você pagou no dia zero. Então assim, para reserva de emergência isso é um pouco ruim. Para você entender melhor sobre o que eu estou falando em relação à marcação a mercado e perder dinheiro em títulos de renda fixa, eu vou deixar um link na descrição com o vídeo sobre Tesouro Direto, e lá está melhor explicado como que você perde dinheiro na renda fixa com títulos pré-fixados, ou seja, quando você tem deságio na venda desses títulos. E assim, pessoal, reserva de emergência você tem que ter altíssima liquidez e baixíssimo risco de crédito do emissor. E performance, rentabilidade não é tão importante assim. Não queira ser herói na reserva de emergência. A reserva de emergência tem que ser aquele dinheiro que você precisa de bate-pronto. Não queira fazer trade com reserva de emergência, não queira ganhar mais do que o mercado, não queira ser esperto, não queira brigar por aquele 1% a mais e colocar o patrimônio da reserva de emergência no risco. Não queira fazer como gente que eu vi falando aí, groselha, de colocar a reserva de emergência em fundo imobiliário, em ação de empresa. Ação de empresa, renda, fundo imobiliário, por melhor que seja o fundo imobiliário, por melhor que seja a empresa, é renda variável. Em momentos de estresse isso cai, e é em momentos de estresse que você vai precisar desse dinheiro. Então assim, você vai vender no fundo, reserva de emergência, coloque na segurança, coloque na renda fixa, não se importe com performance. Você tem que garantir que o principal está protegido. E um detalhe importante, galera, apesar de que Tesouro Selic tem liquidez imediata, você só consegue retirar o dinheiro em dias úteis. Então emergências podem acontecer numa sexta-feira à noite, num sábado, e você vai precisar desse dinheiro. Então eu acho válido até, e eu faço isso, deixar uma parte da sua reserva de emergência, uma camada dela, 30%, 40%, 50%, depende de você, mas deixa uma camada dela em dinheiro em espécie na sua casa, ou então na conta corrente mesmo, porque esse dinheiro você pode usar de fato de maneira imediata, você não precisa esperar o mercado abrir na segunda-feira para pedir o saque do tesouro, beleza? Aí você pensa, pô, beleza, depois que eu bati a minha meta lá de, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos de reserva de emergência, que é a meta que você vai fazer para você pensa assim, bom, a partir desse momento, tudo que eu tiver a mais, eu vou colocar em renda variável? Não, depende. Se você achar que o seu apetite a risco tá valendo a pena colocar na renda variável, você coloca. Se você achar que você tem caixa suficiente para garantir momentos de estresse e que aquele dinheiro que você vai colocar na renda variável você não vai precisar no curto e no médio prazo,
você coloca. Mas se você achar que não tem nada que esteja valendo a pena comprar na renda variável, esteja tudo caro, não tenha nenhuma boa oportunidade por um bom preço, ou se você acha que seu apetite a risco não está muito alto e que não está valendo a pena nesse momento, você continua aportando o dinheiro na renda fixa, na reserva de emergência, só que agora não vai ser mais reserva de emergência. Tudo que exceder aquele mínimo que você determinou como reserva de emergência vai ser a sua reserva de oportunidade. Você vai estar ali com esse dinheiro em caixa, segurando momentos do mercado em que ele esteja te oferecendo bons ativos por bons preços. E finalmente vou ficando por aqui. Acho que eu já falei tudo que eu queria falar sobre reserva de emergência. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí com vocês, mas se ainda restam dúvidas, por favor, escreva no comentário. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, se foi um conteúdo relevante, dá um like, se inscreve, porque isso me ajuda e te ajuda também a você receber mais conteúdos como esse. É aquela história do quem quer rir tem que fazer rir. E agora sim, se você não gostou desse vídeo, você manda um e-mail aí para ninguém se importa com sua crítica@gmail.com. Vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez. Espalhe a palavra. Um abraço e tchau.